Eu tô decretando aqui, tá? É o fim do vibe coding. Acabou. Ah, Matheus, mas você vai matar alguém que nunca nasceu, né? Calma, tá? Não fui eu que falei isso, não. O vibe coding, né, como todo mundo fala, né, não é uma prática bem vista pelos devs, os programadores aí, a bolha dev do YouTube odeia o vibe coding. Tem muito programador na minha empresa que odeia IA no geral. O cara acha que inteligência artificial tem que ser artesanal, né? Tem que ser feito na mão. Sendo que a tecnologia está justamente aí para ajudar, certo? Mas por que eu estou decretando aqui o fim do vibe coding, né? O que vai acontecer realmente, né? Por que não vale a pena você vibe codar, né, mais? A verdade é que nunca valeu a pena, tá? Porque o vibe coding, né, ele é uma coisa pouco assertiva, né? Porque quando fala de vibe coding, também tem várias nuances, né? Tem gente que fala que vibe coding é você fazer uma programação assistida. Você está coordenando, ditando o rumo do projeto, mas só porque a IA está escrevendo o código, tem gente que chama isso de vibe coding. Mas para mim, vibe coding não é isso. Vibe coding é quando a pessoa não faz ideia do que ela está falando, fazendo, não sabe nada do que está acontecendo ali por trás daquele código e ela só quer a solução. Ela só quer resolver aquele problema de qualquer jeito. E esse tipo de vibe coding não é que ele morreu, é que ele nunca funcionou, nunca deu certo. Qualquer aplicação que foi construída dessa forma é totalmente insegura, enfim, e a gente sabe dos todos os problemas que isso pode impactar. Mas beleza, se o vibe coding morreu, né, qual que é o jeito certo de programar, né? Qual que é o novo jeito, o jeito correto de fazer a programação, certo? Então, eu vou trazer vocês aqui para minha tela para a gente brincar um pouquinho aqui no Paint e eu trazer a minha percepção. Então, vamos começar dizendo aqui, né, e tentando classificar melhor o que é esse vibe coding, né? O que classifica o vibe coding em si? Então, o vibe coding, eu vou colocar aqui que primeiro a pessoa ela só identifica, né, ou então entrega para a IA, né, o problema, né? Então eu vou dizer aqui que dentro do vibe code tem uma exposição do problema para a IA. Então o agente de IA ele vai basicamente programar em cima dessa exposição do problema e do jeito que ela quiser. Falar, olha, eu quero resolver isso, né? Faça dessa forma. E eu entrego esse problema de qualquer jeito para ela lidar. Dentro do vibe coding também, né? Outra coisa que a gente pode dizer que existe aqui, né, é uma entrega, né, de autonomia, né? Então, as decisões, né, e autonomia de arquitetura está com a IA, né? Então a IA que vai decidir tudo, né? A arquitetura, a linguagem que ela vai usar, né? Enfim. E dentro do Vibe Code também eu não tenho um teste ou validação do código, né? Então eu não vou validar esse código para saber se ele está funcionando, né? Se ele tem ali uma segurança por trás dele, enfim, não. Eu vou fazer o aplicativo, vou fazer o site, enfim, do jeito que tiver aí e vou subir. Dane-se, né, o que tá por trás daquilo ou não. Basicamente, a pessoa sentar no computador dela, mandar um áudio, escrever ali para IA, olha, eu quero que você resolva esse problema, faça uma aplicação fazendo A, B, C, D e, enfim, vai fazendo na vibe. Quando ela erra, ele fala, ó, você errou, corrija isso. Então, esse daqui é o pior framework possível para você usar, né? E é aquilo que eu falei, não é que ele morreu, né? É que ele nunca funcionou, ele nunca deveria ter existido, né? Então, a pessoa fala, eu sou especialista em vibe coding, não sei o que, ela tá perdida, né? O que eu acho que seria o jeito correto de ser feito? Eu vi um cara falando aqui sobre augmented coding, né? Que é um coding por contextualização, né? A gente já ouviu falar muito sobre engenharia de contexto, né? Engenharia de prompt e falando que isso são cargos, são pessoas que vão estar trabalhando com isso, mas na verdade tudo isso são habilidades, tá? Não é um cargo, você saber fazer um prompt com a IA. Você ser um engenheiro de prompt pode ser um cargo talvez em uma empresa grande, talvez uma OpenAI da vida tem lá engenheiros de prompt para lidar com a IA e ficar tentando, né, testar diferentes formas de atrapalhar ela, etc. Enfim, mas isso não é, né, um cargo em grande escala que todas as empresas vão precisar ter. Você nunca vai ver uma agência de publicidade mesmo tendo um engenheiro de prompt. Você nunca vai ver uma clínica veterinária, uma clínica médica tendo um engenheiro de prompt lá dentro. Mas com certeza você vai ter muitas pessoas que entendem dos quesitos, né, dos parâmetros relacionados à engenharia de prompt e que vai utilizar essa engenharia de prompt ao seu favor para construir o que quer que seja, certo? Então, por exemplo,
uma clínica mesmo, né? Tem muita clínica hoje que utiliza sistemas de terceiros e paga milhares e milhares de reais para utilizar sistemas ERP, né? Algo desse tipo. Você pode construir dentro da sua própria clínica um sistema ERP se você utilizar o jeito correto do Vibe Coding, né? Então utilizar essas técnicas de engenharia de contexto e construir uma ferramenta legal para você. Ou então, você que tem uma agência de marketing, né? Você pode automatizar boa parte das suas entregas utilizando ferramentas que vão ser construídas com esse tipo de programação, enfim. Podem ser aplicações, podem ser funis de vendas, podem ser centenas de coisas, né? Eu tenho aqui vários exemplos que eu quero trazer para vocês, enfim, com o passar do tempo. Qual que é o jeito correto, então, da gente fazer essa programação, né? Primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. A IA, né, ela precisa saber muito bem o que a gente quer fazer também, né? Então, não adianta a gente passar todas as responsabilidades para ela. Então, primeiro ponto, né, a gente tem que fazer uma contextualização dessa inteligência artificial. Então, o que eu quero passar para ela aqui? Eu preciso passar para essa IA o que é a coluna vertebral do nosso aplicativo. Quais são as funcionalidades principais? Quais serão, né, os bancos de dados, né, como eles se relacionam, como que é a infraestrutura do banco. Por quê? Ah, Matheus, isso daqui você está entrando muito em techniquez, você está falando coisa que só programador sabe. Mas se você quer fazer uma aplicação, se você quer fazer um trabalho que um programador faria antes, você tem que saber no mínimo isso. Porque se você não tiver noção de como é essa infraestrutura do banco de dados da aplicação que você quer fazer, como que o usuário se comunica com o business, que vai ter realmente dentro de funcionalidade, que é a coluna vertebral que vai resolver realmente o problema do seu cliente. Para fazer essa contextualização, você pode levar dias, pesquisa, né? Aqui eu também gosto de utilizar também, já falei em outro vídeo, né, outras IAs para scrapping ou pesquisa, né? Então eu gosto muito de usar Manus AI para você fazer um scrapping, pesquisar outras ferramentas parecidas, outras soluções semelhantes na gringa ou até no Brasil mesmo. Pesquisa principalmente no GitHub, né, para você entender o que está realmente acontecendo ali dentro, para você entender realmente o que outras pessoas já fizeram, porque você não precisa sair do zero sempre, né? O Git existe para isso, muito programador programa dessa forma porque ganha tempo, né? É o jeito certo de se programar. E depois de você fazer a contextualização, depois de você implementar essa contextualização aqui, aí chegou o momento da gente fazer o planejamento, certo? O planejamento vai ser um jeito de eu passar essa contextualização para a IA, né? Então, como passar a contextualização para a IA criar um plano? A etapa de contextualização, ela pode ser feita em outras IAs, que nem eu falei. A gente pega uma parte do Manus, pega uma parte, né, da Claude, que vai fazer uma pesquisa, vai buscando ali informações de outras inteligências, scrappings, enfim, junta em um documento. E depois, quando você for fazer o planejamento, é importante que você aqui nesse momento, né, use apenas a CLI de preferência para se comunicar nessa fase de planejamento. Então tá usando o Antigravity, ou o Codex, ou a Cloud Code direto no terminal no VS Code, coloque elas no modo de planejamento e traga toda essa contextualização, todos esses documentos para dentro da IA, para dentro dessa CLI da vida, para ela poder entender realmente o que você está querendo dizer com aquele planejamento e essa arquitetura como um todo da sua plataforma, enfim, que você pensou. E peça para dentro do planejamento, né, duas coisas, né, para ela tirar dúvidas, então ela te perguntar como você quer que funcione. Então eu preciso que a IA saiba exatamente como que eu quero que funcione a aplicação e peço também para ela te criticar e analisar criticamente mesmo essa contextualização, para saber se esse planejamento que eu fiz faz sentido, né, se é algo realmente que dá para ser implementado baseado no que a gente teve de pesquisa ali no GitHub, enfim. Então nessa fase de planejamento, ela vai estar inclusive buscando, né, as diferentes referências que você trouxe e batendo elas, para a gente saber a partir daqui como que a gente vai seguir, né? Como que a gente vai fazer. E por último, depois só dessas duas etapas, aí sim que a gente vai fazer a codificação, certo? Então, a codificação, a programação, ela só vai rolar, né, depois de duas etapas iniciais, que você provavelmente vai levar um bom tempo aqui para passar por ela. Então, mesmo assim, quando você vai fazer essa programação, né, você tem que estar sempre solicitando para a IA aqui e fazendo testes, né, para ela verificar os documentos, para ela ir documentando os avanços, para ela atualizar
os .md, né? Seja na Cloud Code tem o Cloud.md, no Antigravity o Google tem o seu próprio, o Cursor tem uma pasta que ele cria ali também, certo? De contextualização. Então, durante a programação, enquanto ela vai fazendo as coisas, né, a gente precisa ainda que ela tenha esse trabalho de sempre retomar na contextualização, sempre retomar no planejamento e evoluindo através disso, entendeu? Então, esse daqui seria o framework, vai. Tem muita gente que usa esse termo aí, mas o framework completo que matou o Vibe Coding, né? Por quê? Isso daqui é muito mais efetivo. Você sentar, passar um promptzão gigantesco por Vibe Coding, né, e achar que ela vai concluir, você está viajando, né? Você está entregando muita coisa na mão de uma LLM, que é aquilo, ela não tem cérebro, né? É uma agente de IA, que ela funciona com memória, limitações totais de linguagem. Não vai existir nunca uma IA muito boa, potente, suficiente, né, para fazer o Vibe Coding se tornar algo viável, porque se isso acontecer, a gente não precisa criar mais nenhuma aplicação, né, a própria IA ela vai criando as aplicações, vai soltando no mercado, fazendo go-to-market, e o ser humano não vai ser mais necessário para nada, e não vai ser mais útil. Não é isso não é realidade. Eu já vi muita gente no comentário falando aqui, reclamando sobre as IAs, né, enfim. E eu tenho que concordar com eles também, de que isso daqui é só uma ferramenta, né? E nada que você vai programar aqui deve ser publicado imediatamente, sem passar por um engenheiro de dados, sem passar por um engenheiro de software, alguém que realmente vai tomar responsabilidade desse código que está subindo online. Porque você pode ser preso se você soltar um aplicativo, alguma coisa com falhas graves de segurança. Isso aqui vai contra leis, né? Se você fizer um Vibe Coding e soltar de qualquer forma, você vai estar até cometendo um crime se você não fizer com as normas de segurança adequadas, se você não fizer do jeito que deveria ser, né? É um crime cibernético, digital, e às vezes você pode fazer sem querer, né? Então, toma muito cuidado, isso aqui é coisa séria, tá? Não é brincadeirinha. E se você é muito novo, mais jovem, enfim, vai estudar um pouco ainda, né? Você tem aí, enfim, 17, 16 anos, 18 anos. E eu não acho que é a hora de você ficar pensando em abrir empresa, em montar aplicativo, ficar 10, 15 horas no computador mexendo com Vibe Coding e tal. Você pode estudar, pode ser uma coisa interessante para você fazer ali nas horas livres, mas vai pro ensino médio, termina o ensino médio bonitinho, faz uma faculdade, né? Vai estudar, aproveita a sua idade aí, a sua juventude, né? Não perca ela achando que você vai ficar rico fazendo Vibe Coding, porque isso não é verdade. E se você fizer Vibe Coding, você achar que você manja muito de programação, né? Que adolescente acha que sabe demais, né? Você tá achando que sabe demais, quando na verdade se você for estudar mesmo, vai ver que o buraco é muito mais embaixo. E antes de você fazer alguma coisa que realmente vai dar dinheiro, uma empresa que seja lucrativa, um SaaS, né? Porque o SaaS é uma empresa, né? Ela não depende só da aplicação. O código é 10%, 15%. Tem muita coisa por trás. Tem muita relação interpessoal, comercial, marketing, gestão de pessoas, né? Enfim, você tem que ter um pouquinho mais de casca, né, pra entrar nesse barco, beleza? Então, não fico puto aí comigo, mas é isso. Até a próxima. Deixa um comentário aqui se você gostou, o que você acha aí desse tipo de conteúdo também. E se inscreve no canal que eu vou trazer mais conteúdo sobre Cloud Code, Vibe Coding e coisas do tipo.